Olá, eu sou a professora Mônica, professora de matemática da Escola Estadual Antônia Guedes Martins. A nossa aula de hoje é sobre matemática financeira, onde nós vamos trabalhar os termos principais da matemática financeira, falar um pouco a respeito dos juros simples e de juros compostos. Os termos importantes da matemática financeira são o capital, os juros, o montante, a taxa de juros e o tempo. O capital é o dinheiro que a gente está investindo ou que a gente está pegando por empréstimo. É o valor principal onde os juros ocorrem sobre esse valor. Como, por exemplo, em um banco eu faço um investimento de R$1.000. R$1.000 é o meu capital. Os juros é o quanto de dinheiro esse dinheiro rendeu sendo aplicado ou o quanto eu vou pagar a mais por ter feito um empréstimo, certo? Então, ele é sempre o valor que está ocorrendo em cima do meu capital. O montante é quando eu junto o capital, se eu levar em consideração o investimento, é quando eu junto o capital com o quanto rendeu de juros durante um certo tempo de investimento. Então, o meu montante é um total. Supomos que eu investi R$1.000 e o meu juros foi de R$100. Então, o meu montante é de 1.100, que é a junção do capital com os juros. A taxa de juros é a porcentagem de juros que está sendo cobrada sobre o capital. Ela tanto pode ser ao mês, ao ano, ou ao bimestre, ao trimestre. Então, ela sempre está relacionada a um pequeno espaço de tempo, que é os juros que vai ocorrer em cima daquele capital dentro de um determinado tempo. E o tempo, que eu estou falando o tempo todo, certo? O tempo é o período em qual aquele dinheiro fica investido ou o período pelo qual eu fiz o empréstimo e vou pagar depois de tanto tempo, certo? Então, esse tempo aí é realmente o tempo que eu fico com o dinheiro ou que eu apliquei o dinheiro e ele tem que estar de acordo com a taxa de juros. Se a minha taxa de juros é ao mês e o meu tempo está em anos, como por exemplo um ano, o meu tempo eu tenho que estar em mês também de acordo com a taxa de juros. Se são 5% ao mês e uma quantia está investida durante um ano, então o meu tempo são de 12 meses, certo? O tempo ele sempre tem que estar de acordo com a minha taxa de juros. Eu coloquei esse exemplo para que vocês consigam compreender a definição de cada um e saibam localizá-lo nos problemas propostos. No exemplo, ele fala que um banco oferece rendimento de 0,8% ao mês e uma quantia de R$600 ela foi aplicada nesse banco, certo? Durante um mês. Neste caso aí, o rendimento durante a aplicação de um mês, é um rendimento de 4,80. Quando calculamos 8% de 600, nós chegamos a 4,80. Logo, ao final desse tempo, ao final de um mês, a quantia aplicada será de 604,80, certo? Então, nesse exemplo aí, a gente observa que o capital é o dinheiro que no caso foi investido, que é 600. Os juros é o quanto rendeu esse dinheiro sendo aplicado, que no caso foi 4,80. O montante é a junção do capital com os juros, que neste caso é 604,80, certo? A taxa de juros é 0,8% ao mês e o tempo neste caso foi de um mês. Então, nós podemos concluir que no regimento de juros simples, somente o capital inicial rende juros. Eu tenho um valor que foi investido ou que foi pego de empréstimo e os juros ele é calculado apenas em cima daquele capital, dependendo do tempo. Ele não é os juros sobre juros. Por exemplo, eu investo R$1.000 e dura 10 meses a uma taxa de 5%. Então, eu vou calcular
esses juros apenas em cima dos meus R$10.000, certo? Então, a fórmula, no caso, a fórmula geral, para que a gente calcule os juros, é a simples, né? A gente pega o capital, multiplica pela taxa de juros e multiplica pelo tempo. Quando eu multiplico esses três valores, o capital, pela taxa de juros e pelo tempo, nós obtemos os juros ocorridos naquele tempo com aquela taxa, certo? E caso eu queira saber qual foi o montante, ou seja, qual foi o total, eu faço a junção do meu capital com o rendimento, que é os juros. Neste exemplo, nós temos que Marcelo realizou um empréstimo de R$2.500 a uma taxa de juros de 15% ao ano, certo? E ele fez o pagamento desse empréstimo ao final de um ano. Aí, no caso, a questão quer saber qual será o montante a ser pago por Marcelo. Porque quando ele vai pagar o empréstimo, ele paga tanto a quantia que ele pegou emprestado, quanto os juros que foi decorrido naquele período de tempo, certo? Então, nesta questão, nós temos que o capital é de R$2.500, a taxa de juros é de 15% ao ano. Esses 15% nós temos que deixar na forma decimal, então é 0,15. E o tempo deste exemplo é de um ano. Olhando para a nossa fórmula, nós temos que os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. O capital é R$2.500, a taxa é 0,15 e o tempo é de um ano. Quando multiplicamos esses três valores, nós chegamos a um total de 375. Então, os juros que Marcelo vai pagar ao decorrer de um ano, ao final de um ano, é de R$375. No caso da questão, ele quer saber qual o total que ele vai pagar, ou seja, o montante. Para mim saber o montante, eu faço a junção do capital, que é R$2.500, mais os juros, que é 375. 2.500 mais 375, nós temos que dar 2.875. Então, ao final de um ano, Marcelo vai pagar R$2.875. O sistema de juros compostos, ele é diferente dos juros simples, certo? O juros simples, ele incide sobre o capital inicial e, no caso do sistema de juros compostos, ele incide sobre o montante e ocorre aquela questão dos juros sobre juros, certo? O sistema de juros compostos, para a gente ter uma ideia, ele corresponde a um caso particular de acréscimos sucessivos, como a questão do fator acumulado, que a gente calcula juros em cima de juros ou taxas em cima de taxas, certo? Então, ele é bem parecido. Se eu tenho um valor investido em um banco, e ele está investido com os juros ao mês, por exemplo, então todo mês aquele valor é atualizado e os juros do mês seguinte é calculado com base no meu montante anterior, certo? Eu trouxe um exemplo para ficar mais fixado a ideia de juros compostos. No exemplo, Renata realizou um investimento de R$2.500 a um certo banco, a uma taxa de juros compostos de 15% ao ano. E o investimento dela durou 6 anos. Neste caso, a questão quer saber qual será o montante recebido por Renata ao final deste período. Neste caso, nós temos que o capital investido é de R$2.500, a taxa de juros é de 15% ao ano e o tempo é de 6 anos. Nós temos que observar, neste caso, como se fosse a questão do fator acumulado. A taxa é de 15%. Então, como é um acréscimo, seria 1 mais 0,15, certo? Se fosse durante o ano, seria só 1,15, não é isso? Se fosse durante 2 anos, seria 1,15 vezes 1,15, e assim por diante. Como são 6 anos, vai ser 1,15 vezes 1,15 vezes 1,15, 6 vezes, que é a mesma coisa de 1,15 elevado à sexta,
certo? E a diferença dessa questão para o fator acumulado é que nós temos que calcular esse 1,15, certo? Elevado à sexta, pelo capital, que neste caso é de 2.500. E aí sim nós descobrimos qual será o nosso montante, certo? Então, para ficar mais simples, o nosso montante seria 2.500 multiplicado por 1,15, que é 1 mais 0,15, elevado à sexta, 6 nesse caso, é o nosso tempo, certo? Então, nós já podemos gerar a nossa fórmula. Nós vimos no exemplo anterior que o capital, ele fica multiplicado por 1 mais a taxa e tem que ser elevado ao tempo, certo? Então, a nossa fórmula fica desse jeito. O capital, nós temos que multiplicá-lo por 1 mais a taxa, e esse 1 mais a taxa tem que estar elevado ao tempo, certo? Se no caso do exemplo anterior foram 6 anos, então o nosso T era 6, e assim por diante. E pela fórmula, nós calculamos apenas o montante, ou seja, o total, o valor do capital mais os juros. Para mim saber somente de quanto foi os juros, eu pego o montante e tiro o capital. Quando do montante eu tiro o capital, o que resta é somente os juros, certo? Bem, essas aqui são as minhas referências, certo? Eu utilizei o livro de Dante e o livro de Balestri, tá bem? Espero que vocês tenham gostado e aprendido, e até uma próxima aula. Tchau, tchau!